Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Amigos, dia de Vasco, hein? Hoje às 9h30 da noite em São Januário, o Vasco enfrenta o Vitória no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, virando a chave mais uma vez na temporada, né? Vasco ainda em 3 competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Foi derrotado no último fim de semana pelo Palmeiras por 4-1, já havia vencido anteriormente o Olímpia na Sul-Americana por 4-1 e agora volta suas atenções mais uma vez para a Copa do Brasil, que o Vasco foi finalista na temporada passada e semifinalista na temporada anterior. Ou seja, um Vasco que tem vindo bem em Copas nos últimos anos, mas não tem ido bem em Campeonato Brasileiro. Inclusive, com o Pedro Emanuel, as 3 vitórias sob o comando do técnico português vieram em Copas. Vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil, vitória sobre o Medellín na Copa Sul-Americana e goleada sobre o Olímpia também na Copa Sul-Americana, mas só uma delas em São Januário, onde o Vasco enfrenta hoje Vitória. Foi a vitória sobre o Medellín pela Sula. Vasco precisando de uma vitória não só para ir bem, né, abrir uma boa vantagem nesse jogo de ida da Copa do Brasil, mas até para ganhar moral, voltar a ganhar moral para embalar no Campeonato Brasileiro, que para mim, pelo menos, é o principal foco da temporada, fugir do rebaixamento. Não adianta nada ir bem em Copa e mal em Brasileiro, até porque o impacto financeiro de um rebaixamento, fora o impacto histórico, fora o impacto moral, é muito maior em caso de uma queda. Ainda assim, vencer em Copas é sempre importante para manter o time competitivo, manter a moral ou tentar elevar um pouquinho da moral desse time que hoje vai enfrentar um Vitória, que tem até um retrospecto positivo contra o Vasco, né? Essa vai ser a 5ª vez que Vasco e Vitória se enfrentam pela Copa do Brasil. 3 vezes o Vitória eliminou o Vasco e só uma o Vasco conseguiu eliminar o rubro-negro baiano. Em 89, primeira Copa do Brasil da história, o Vitória eliminou o Vasco, ano em que o Vasco foi campeão brasileiro, inclusive. Depois, em 2009, o Vasco consegue eliminar o Vitória goleando em São Januário no primeiro jogo, ou seja, a importância de fazer um bom resultado hoje também. O Vasco fez um 4-0 em 2009, depois foi tranquilo para o Barradão, importante para o jogo de hoje que o Vasco, não sei se vai aplicar um 4-0, mas que consiga uma boa vitória para chegar um pouco menos pressionado no jogo no Barradão, até para poder manter uma atenção maior no Brasileiro. Depois, em 2010, o Vitória elimina o Vasco, em 2017 elimina mais uma vez o Vasco. Então o Vasco precisa tentar mudar esse panorama dos últimos enfrentamentos contra o Vitória. Vitória que eu já elogiei muito aqui em diversos momentos, desde o ano passado, quando o Jair Ventura assumiu o comando da equipe. Já tenho elogiado bastante, comentei muitos jogos do Vitória, inclusive na Copa do Nordeste desse ano. E hoje o Vasco vai ter que ter uma atenção redobrada aos lados do campo. O Eric, principalmente, que é um cara que eu já elogiei bastante aqui, já apareceu nas planilhas que a gente fez quando ele estava lá no São Paulo, meio que escanteado, sem espaço. Acabou que o Vitória foi lá, buscou ele. Vive grande fase, já tinha vivido grande fase no Ceará, só no São Paulo não teve muita chance. Desde que chegou o Vitória, o impacto imediato no time. É um ponta que tem a finalização muito boa de média distância, como o Arroio tem feito, inclusive, no Cruzeiro, adversário do Vasco do próximo fim de semana. Puxa muito bem para dentro para finalizar. E hoje o Vasco não deve ter o Cuiabano. Então a tendência é entrar com o Piton ou o Avelar. Avelar que entrou muito bem no jogo contra o Palmeiras, mas é um jovem, é um menino, então tem uma pressão natural, uma ansiedade natural de um jogo como esse, não tem uma casca ainda, vai ter que ganhar com o tempo. E o Piton, que é um jogador que tem problemas defensivos. Então o Eric vai ter, não vou dizer facilidade, mas ele vai ter um nível de enfrentamento ali que talvez não seja o da primeira linha, tanto que o Cuiabano é o titular dessa equipe do Vasco. Então o Vasco tem que ter atenção com o Eric pelo lado direito. A tendência é que o Mateuzinho, que normalmente joga centralizado, jogue aberto pelo lado esquerdo. E aí eu iria de PH, né? Nos últimos jogos o Pedro Emanuel tem trabalhado o Puma, PH, o Puma foi titular na Sula, PH titular no Brasileiro. O Mateuzinho é muito habilidoso, tem muita qualidade. A tendência é ele jogar pelo lado exatamente para o Vitória jogar com 3 volantes. Essa é a tendência. 3 volantes mais ou menos, porque o Martínez, que deve entrar no time, é um cara que tem a boa chegada vindo de trás. Então é um jogador que pode ser híbrido ali em alguns momentos, se tornar um cara que vai jogar um pouquinho mais avançado, pode até abrir um pouquinho para jogar o Mateuzinho um pouquinho mais por dentro. O Ramon pode subir pela esquerda para jogar o Mateuzinho um pouquinho mais por dentro. São algumas variações que o Jair Ventura costuma trabalhar.
tem 2 desfalques, ou principalmente um desfalque muito importante nessa equipe do Vitória e que tem feito falta ao time do Vitória desde a volta da Copa do Mundo, onde vem num viés de baixa a equipe baiana. É o Baralhas. Baralhas é muito bom volante. O Vitória tem um time que marca muito forte, que marca sob pressão, ou que marca em bloco baixo e sai em transição, até porque o René é um centroavante que é muito móvel. Viu o René jogar pela Portuguesa, inclusive antes de chegar ao próprio Vitória. Já era artilheiro da Copa do Brasil quando chegou ao Vitória e aumentou isso, fazendo gols pelo rubro-negro. Mas o Baralhas vinha sendo esse jogador ali dessa contenção por dentro. Sempre teve essa característica, desde o Atlético Goianiense, inclusive. Tá machucado. E no jogo contra o Bahia, que eu assisti, o Bavi, da última rodada, eu vi o Bahia encontrando muito espaço por dentro. O Zé Vitor não estava dando conta dessa função. Não tem o Kaique também, que estava lesionado. Acho que até a volta deve ficar no banco. O Wallace, que tem jogado no lugar dele, que é um jogador que veio do Cruzeiro, já tinha tido alguns problemas físicos recentes. O Vasco chegou a tentar ele, ou foi especulado no Vasco. Não tá com a intensidade que o Baralhas e o Kaique dão nesse meio de campo e que é fundamental para o funcionamento do estilo de jogo de Jair Ventura. Então, caso ele entre ainda sem o Kaique, com certeza sem o Baralhas, o Vasco pode encontrar um pouquinho mais de espaço ali por dentro. O Adson, por exemplo, contra o Palmeiras, o tempo todo flutuou para dentro, né? Ocupando esse corredor central. Faltou muitas vezes, o que tem faltado ao Vasco na maioria das vezes, esse refinamento para o último passe ou a finalização. Mas é um setor que o Vasco pode tentar explorar, que era um ponto forte desse time do Vitória. Não sei se o Jair Ventura, com a entrada do Martínez, vai controlar isso um pouco melhor, né? Passando de 2 volantes para 3 volantes. Pode ser que aconteça, mas caso não aconteça, é um setor que o Vasco pode tentar explorar. Outro setor que o Vasco pode tentar explorar é o lado direito defensivo da equipe do Vitória. O Natan Mendes está machucado, é mais um desfalque, como eu falei aqui. Quem tem jogado pelo lateral direito é o Brits, que apesar de ser zagueiro, aí você vai pensar, pô, vai marcar melhor, é um cara mais pesado. E aí se o Vasco entrar com o Andrés Gomes por ali, com o Adson pela direita e o Gomes por ali, pode ser um setor para ser explorado. O próprio Avelar contra o Palmeiras fez muito bem essas diagonais por dentro, que é característica do cuiabano que não estava conseguindo fazer. O gol do Vasco contra o Palmeiras sai assim, inclusive. Então você tem o Gomes mais aberto pela beirada, você pode ter um lateral vindo um pouquinho mais por dentro. O próprio Piton tem essa característica de vir um pouco mais por dentro, mas acho que a velocidade do Gomes em cima do Brits, o Vasco pode conseguir alguma coisa por ali, principalmente se o ataque, obviamente, estiver um pouco mais ajustado do que nos últimos jogos. Uma das novidades no ataque do Vasco, por falar nisso, pode ser o Colídio, né? Colídio que entrou contra o Palmeiras, fez gol. O David não tem feito grandes jogos, apesar de ter feito um gol e dado uma assistência contra o Olímpia. A nível de Brasileirão, não tem feito grandes partidas, ou a nível de futebol brasileiro, e aí conta aí também, obviamente, a Copa do Brasil. Então o Colídio deve ser o titular, ou pode vir a ser titular, e pode ser o cara que, apesar de não ser esse 9, a gente avaliou, analisou aqui quando ele chegou, muito mais um segundo atacante, um cara de beirada, dentro do que o Vasco tem disponível no momento, pode ser que seja uma arma importante. Tem que ser mais eficiente do que foi, inclusive no River Plate. Nunca foi esse atacante grande artilheiro. Mas pode ser que hoje desencante, como desencantou contra o Palmeiras, como consiga ser mais eficiente do que vem sendo os atacantes do Vasco. Enfim, jogo onde o Vasco tem que se impor desde o início, tá? Isso pra mim é fundamental. É um jogo de 180 minutos, mas os primeiros 90 são em casa. E o torcedor do Vasco já esgotou ingresso. Vai estar lotado mais uma vez. Como é que você transforma esse estádio lotado em uma força maior? Que o Vasco precisa. O Vasco precisa voltar a vencer em São Januário. Tem que voltar a ser o Caldeirão. Mas isso não é o torcedor. O torcedor está sempre presente. É o campo. E aí o Vasco tem que começar forte. Os primeiros 20 minutos de jogo acho que vão ser fundamentais para o Vasco. Para manter o torcedor naquele clima natural de São Januário, aquele clima que começa sempre os jogos do Vasco, para o time ganhar moral, quem sabe destravar o jogo cedo, porque acho que o Vitória vem para amarrar e jogar em contra-ataque. Vai tentar jogar no erro do Vasco. A gente sabe que o Vasco erra muito. Agora, se o Vasco sai na frente primeiro, talvez o Vasco consiga controlar um pouco melhor, tira a pressão do time, mantém a torcida próxima, e isso é fundamental nesse momento do Vasco. Não é só uma questão técnica ou tática, é uma questão também de moral, é uma questão anímica do time, emocional. Então o Vasco precisa começar intenso, na minha visão, para tentar botar a pressão no Vitória, conseguir 1-0 cedo, e aí depois tentar controlar um pouco melhor, e aí buscar o segundo gol com um pouco mais de calma, sem se expor tanto, para conseguir um bom resultado para o segundo jogo, que vai ser disputado no Barradão, e a gente sabe que lá é muito, mas muito difícil. Então o Vasco tem que fazer um bom resultado
em casa. É isso, galera. Mais tarde, bom, primeiro deixa o seu comentário aqui, deixa seu like também. Se você não é inscrito, se inscreve e mais tarde tem live pós-jogo aqui no canal. 15 minutinhos depois da bola, depois do apito final, meia-noite mais ou menos, 10 para meia-noite a gente está ao vivo aqui. Então espero você mais tarde também, quem sabe, e tomara com uma vitória do Vasco. Saudações, até a próxima.